Bom dia. Eu irei falar sobre as resoluções. Irei iniciar sobre a resolução número 196, que todas as outras resoluções têm início e têm base sobre nessa resolução. A resolução número 196 foi criada em 10 de outubro de 1996. Fala sobre aprovações de diretrizes de padrões regulatórios envolvendo pesquisas em seres humanos. Essa resolução é baseada nos principais documentos internacionais que emitiram declarações e diretrizes sobre pesquisas envolvendo seres humanos, como o Código de Nuremberg, que foi assunto de aula. Nós assistimos um filme que relata as experiências de pesquisas fatais realizadas em prisioneiros de guerra por parte de médicos nazistas. Temos também a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração de Helsinki, o Acordo Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que foi um pacto internacional adotado pela Assembleia Geral, que foi consolidado no âmbito internacional. O reconhecimento de uma série de direitos, tais como o direito à vida, o direito a não ser submetido à tortura, a não ser submetido à escravidão, o direito à liberdade, a garantias processuais, a liberdade de movimento, a liberdade de pensamento, a liberdade de religião, a liberdade de associação, a igualdade política e a igualdade perante a lei. Temos também as propostas de diretrizes éticas internacionais para conquistas bioéticas envolvendo seres humanos e as diretrizes internacionais para revisão ética de pesquisas epidemiológicas. De acordo com o ponto de vista de indivíduos e comunidade, a resolução contém 4 referenciais básicos que sempre foi assunto de nossas aulas passadas, que são a autonomia, a não maleficência, a beneficência e justiça, que visam garantir o direito e a obrigação de respeitar a comunidade científica e objetos de pesquisas e países. A resolução número 466, no dia 12 de dezembro de 2012, foram revogadas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, 196, e substitui pela resolução número 466, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras. A nova resolução está dividida em 13 partes. É a mais longa e filosófica, levando em consideração os referenciais básicos da bioética, como reconhecimento e afirmação da dignidade, liberdade, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Irei citar algumas. Na resolução 196, temos o item 2, termos de definições, parte 2.10, sujeito de pesquisa, que passou a ser chamado de participante de pesquisa. Também na mesma resolução, termos de definições, parte 2.11, temos o consentimento livre e esclarecido, que foi alterado para o processo consentimento livre e esclarecido. Na resolução Conselho Nacional de Saúde 304, pesquisas envolvendo populações indígenas, essa resolução busca afirmar o respeito devido aos direitos dos povos indígenas, no que diz respeito ao desenvolvimento teórico-prático de pesquisas com seres humanos, que envolvam vidas, territórios, culturas, recursos naturais dos povos indígenas do Brasil. Também reconhece o direito dos índios de participar das decisões que os afetam. Essas normas incorporam a resolução número 196 e tem como objetivo a implementação de proteção e do respeito aos povos indígenas em relação à pesquisa prática e teórica que envolvam a vida e os recursos naturais ou cultura desses povos. As pesquisas envolvendo os povos indígenas também devem seguir referenciais bioéticos, levando em consideração as especialidades de cada povo ou comunidade.
Vou citar algumas. Qualquer pesquisa que envolva uma pessoa do índio ou as comunidades devem respeitar a visão do mundo, os costumes, atitudes estéticas, crenças religiosas, organizações sociais, filosofia peculiares, diferenças linguísticas e estrutura política, não admitir exploração física, mental, psicológica, intelectual, social dos índios, não admitir situações que coloquem em risco a integridade e o bem-estar físico e mental e social. Leva também em consideração o respeito que devemos não somente aos povos indígenas, mas a todos. Lidamos e vamos lidar com o público logo após a nossa formação e devemos levar isso conosco para sempre, como ser humano e como profissionais. Na resolução número 510, que foi criada dia 10 de abril de 2016, essa resolução trata das especialidades éticas das pesquisas nas ciências humanas e sociais e de outras que utilizam metodologias próprias dessa área, tendo 34 artigos considerando vários fatores de construir um ambiente claro, preciso e totalmente compreensível por todos os envolvidos nas atividades de pesquisas científicas humanas e sociais. A resolução lida com os detalhes éticos da pesquisa em ciências humanas e sociais e outras que utilizam metodologias desta área, isto é, da primeira norma brasileira voltada especificamente para esta área, tendo como resultado a resolução do conhecimento na resolução 466.